Olá, Zac! Hoje é segunda-feira e nós estamos aqui novamente, começando mais uma semana e encerramos a semana dos gêneros textuais. E agora nós estamos começando novamente, dando seguimento às atividades normais, às nossas matérias de sempre. Então, hoje nós vamos estudar português e matemática. Segunda-feira é dia de português e matemática. E no livro de português, você já pode pegar aí os livros, já está com eles aí do seu lado. Pega o livro de português, deixa aberto na página 78, tá certo? O seu livro de matemática, deixa eu ver aqui. Lá nas páginas, deixa eu ver, a partir da página 80, você vai olhar o que você ainda não fez, de atividade e vai atualizando, porque eu não tenho seu livro de matemática aqui, então eu sei qual é o assunto, vou ensinar, mas você vai lá no seu livro e vai respondendo as atividades sobre esse assunto, ok? Também leia as explicações do livro para ficar melhor para você entender, tá? Então eu vou começar logo por matemática, porque a gente vai dar seguimento ao mesmo assunto da outra semana, que nós estávamos estudando múltiplos de um número e divisores, tá? Então, como aqui, ó, eu faço aqui o quadrinho, que eu fiz aqui alguns exemplos disso, que a gente viu que, por exemplo, eu tenho aqui 3 vezes 4 igual a 12. Então, nós vimos que o 4 e o 3 são múltiplos de 12. Aqui eu tenho 7 e 6, que são múltiplos de 42, porque 6 vezes 7 é igual a 42, tá certo? Então, ó, isso aqui é bem simples, é só isso, basicamente. Aqui eu tenho exemplos na divisão. 5 eu fiz dividido por 5, que dá 1, na verdade. Então aqui é divisor, tá? O 5 dividido por ele mesmo, que vai dar 1. Aqui eu tenho 10 dividido por 2, que vai dar 5, porque 2, na verdade, 5 é a metade de 10. Eu tenho aqui esses números dividindo, divisores de 5, beleza? 10 dividido por 2 igual a 5. Então, basicamente, esse assunto é isso. No seu livro, ele deve acrescentar imagens, mais explicações. Então, leia também o que diz o seu livro. Deixa eu ver aqui se o meu livro diz alguma coisa especial, Alguma coisa a mais. Tá? Então, realmente, basicamente é isso. Então, eu vou passar uma atividade para você. Você vai fazer no seu caderno de matemática sobre esse assunto. Lembrando que os divisores e os múltiplos dos números são sempre infinitos, Nunca acaba, não tem uma quantidade definida de múltiplos e divisores de um número, porque os números, no geral, são infinitos. Então, nunca acaba. Então, por isso que é sempre infinito. Então, eu vou passar aqui uma atividade para você. Deixa eu ver se eu preciso passar na folha ou só falando mesmo. Então, vamos lá. Você vai pesquisar aí, fazendo contas, e além de responder as atividades do livro, você vai encontrar... Deixa eu tirar essa folha. Vou virar ela aqui, tá? Você vai encontrar um conjunto de divisores desses números. Você vai encontrar o conjunto de divisores do número 1, do número 2, do número 3 e do número 5, tá? E também do número 6, tá? Divisores desses números aqui, beleza? Essa é a sua atividade sem ser do livro. No livro você vai responder, como eu falei, o que tem aí no seu livro sobre esse assunto.
E aí vai no seu caderno de matemática, depois você me manda a foto, você me manda aqui os divisores desses números aqui que estão aqui, tá? Qualquer coisa você pausa o vídeo para copiar. E aí agora a gente vai para a aula de português, tá? Olha, lembrando, se você tiver alguma dúvida, se você não entendeu alguma coisa, manda a dúvida para mim, para que eu responda para você, tá? Não fique sem aprender. Beleza? Então lá, página 78, o assunto é bem fácil, né? Palavras com I e com U. Creio não haver dificuldade. Deixa eu olhar aqui as páginas. Tá, então ó. Vamos lá. Palavras com I e com U, página 78. Ó, aqui nessa página tem um texto, beleza? Deixa eu ver aqui, pronto. Tem um texto. Eu vou afastar isso aqui para não atrapalhar, pronto. A gente tem um texto ali chamado Brinquedos, né? O título do texto é Brinquedos. Eu vou ler rapidinho porque ele é pequenininho e aí a gente vai entender. Vamos lá, Brinquedos. Eu fiz de papel dobrado um barquinho. Naveguei, fiz um chapéu de soldado e soldadinho, marchei. Fiz avião, fiz estrela, embarquei dentro e voei. Agora fiz um brinquedo, o melhor com que já brinquei. Guardei num papel dobrado o primeiro namorado. O seu nome eu inventei. Então, desculpa. O texto ali, ele tem grifado algumas palavras, beleza? E ali, grifado assim, né, mais escurinhas que as outras. Aí, embaixo ali do texto, tem uma informaçãozinha ali, ó. Leia novamente as palavras destacadas no texto. Durante a leitura, você pode notar que a pronúncia de palavras com I ou U no final de uma sílaba é a mesma. Você pode ter notado que a pronúncia de palavras com I ou U no final de uma sílaba é a mesma. Então, eu tenho ali uma palavra ali, aliás, com I não, com L, desculpa, tá? Então eu tenho ali as palavras eu e as palavras papel, por exemplo, tá? Eu me confundi ali, tá? É palavras com L e com U, tá? Desculpa. Então, ó, eu fiz de papel dobrado. As palavras eu e papel estão grifadas, tá? Estão destacadas. Eu e papel, no final, vai ter o mesmo som, né? O eu é com U, papel é com L no final. Abaixo eu tenho mais palavras, chapéu e soldado. Veja só, o L, ele tem um som de U nessas palavras. Na palavra soldado, que eu escrevo com L, eu tenho o som da letra U. Na palavra chapéu, realmente termina com U. E também tem o som de L ali, porque o som do L e do U vai ser igual, né? Praticamente nessas palavras e em muitas outras. Então, isso é o que tem que acontecer, é bastante leitura, sempre leia, né, todos os livros que você puder, para você nunca se confundir, porque tem essas coisas na língua portuguesa. Então, tem letras que têm o mesmo som e aí às vezes a gente pode se confundir, sem saber se vai usar uma letra ou se vai usar outra. Soldadinho também é a mesma coisa, eu tenho um L com o som do U. Então, você nunca escreve soldado com a letra U, né? Não pode, embora tenha o mesmo som, soldado se escreve com L. A palavra chapéu, no entanto, você não pode escrever com L, ela termina com U. Então, o L e o U ali, eles têm o mesmo som, mas não fazem parte ali das mesmas palavras, tá? A palavra seu, lá embaixo, também, né? Seu termina com U, então você tem um som de L, o L poderia fazer, né? Só que se você colocasse na palavra seu o L no lugar do U, talvez essa palavra virasse céu, né? A gente não diria mais seu, mas céu. Então, ia mudar um pouquinho, mas o final do som continuaria sendo o mesmo. Então, como saber quando usar L e quando usar U? Primeiro, se você tem passado de palavras, por exemplo, comeu, feriu, andou, rabiscou, preferiu, riu, gargalhou, todas essas palavras no passado terminam com U. Não existe nenhuma palavra que esteja no passado que vai terminar com L. Então, se está no passado, você já sabe, termina com U. E se não é o caso do passado, se está no meio da palavra o som do L ou do U ali,
Você precisa ler. Leitura é o segredo para você conhecer ali a escrita das palavras, tá certo? Então sempre eu vou recomendar que você leia. Tenha livros em casa. Quando puder, compre livros, adquira e leia. Leia bastante, porque assim você não vai confundir, não vai escrever errado. A leitura ajuda na escrita, tá? Uma coisa ajuda a outra. Aí ali tem atividade. Faça as atividades da página 78, também da página 79. E aí, ali na página 79, começa um texto que você vai ler, vai prestar atenção nas palavras que estão destacadas e depois de ler o texto, presta atenção, você vai ler o texto uma vez. Se você ler o texto uma vez, mas não entendeu muito bem o que ele está falando, você vai ler o texto novamente. E você vai ler quantas vezes forem necessárias até que você tenha compreendido tudo que o texto está falando. Depois que você entendeu o texto, e eu imagino que não seja muito difícil de entender, é um texto pequeno, simples, tá? Mas leia quantas vezes forem necessárias. Entendeu o texto, leia o vocabulário abaixo, que tem ali as palavras destacadas, que talvez você não conheça, com os seus significados. Então leia o vocabulário várias vezes também, até que você tenha entendido totalmente os significados dessas palavras, né? E o que elas estão fazendo no meio do texto, o que elas querem dizer no meio do texto. E aí, passando para a página 80, tem o estudo do vocabulário e na página 81, o estudo do texto. Então você vai fazer essas atividades, tá beleza? Pronto, até a página 81, então, hoje de português. As palavras com L e com U, depois as atividades sobre esse novo texto. Que eu não vou ler para não deixar esse vídeo muito grande. Você pode fazer isso, estudo vocabulário, estudo do texto, tá? Então, o estudo do vocabulário, basicamente, são questões acerca, né, a respeito do significado das palavras destacadas. Você vai fazer. Vai ler quantas vezes forem necessárias. Se precisar de um dicionário de português, esteja com ele em mãos e pesquise e compreenda de verdade o que está se pedindo ali, assim como no estudo do texto também. Para você poder responder sobre o texto, você tem que ter compreendido o que o texto está dizendo, ok? Então é isso. Se você tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, entre em contato comigo, eu estou aqui para isso, beleza? Não fique sem saber, não fique sem aprender, ok? Então é isso, tá? Por hoje é só aula de português e matemática. Faça as atividades que eu pedi. A atividade de matemática é a do livro e encontrar os divisores desses números. E as atividades de português só no livro, ok? Então na plataforma não vai ter nada hoje para você não ficar cheio de coisa, ok? Então é isso. Amanhã a gente se encontra de novo e até lá. Então, beijo. Tchau, tchau.